mais de 10 mil pessoas deram entrada no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Essas pessoas estão sendo vítimas de queda. Acompanhe os detalhes na reportagem de Gabriel Barbosa, que faz um alerta. Os números são preocupantes. Mais de 10 mil pessoas deram entrada no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, vítimas de quedas nos primeiros 6 meses de 2024. Durante todo o ano de 2023, esse índice bateu a casa dos 18 mil atendimentos. Seu Afonso, de 85 anos, natural da cidade de Cubati, é um exemplo disso. Ele sofreu uma queda da própria altura e fraturou o fêmur. Ele tentou se firmar na cadeira de balanço. Aí quando ele sentiu firme, ele rodou e caiu de joelho. No caso, a lesão foi no fêmur. Foi no fêmur. Aí graças a Deus tá bem, né? Na pediatria da unidade hospitalar, também é possível observar a presença de pacientes vítimas de quedas, inclusive com um agravante, a imprudência no trânsito. Júnior conta como o sobrinho foi parar no hospital. Ele saiu acompanhado de alguns colegas, né? Para beber, aí infelizmente aconteceu a tragédia aí. Moto no escuro, sem farol. E outro irresponsável, né? Que ficou na frente da moto deles. Aí teve esse acidente aí, fratura exposta, como vocês estão vendo aí, ó. Estamos aqui aguardando uma cirurgia. Ao trauma, cabe cuidar das vítimas e ainda orientar a população sobre prevenção. A gente observa que os pacientes aqui atendidos no Hospital de Trauma, além de todo o que a gente já vê todos os dias, o dia a dia, que é os acidentes de motocicleta, as colisões moto-carro, as quedas elas ganham sim destaque. E geralmente essas duas faixas etárias, tanto a primeira infância quanto também os idosos, eles são mais propensos a quedas. Na primeira infância, pela talvez a menor supervisão dos pais, as quedas de bicicleta, as quedas de própria altura, culminando geralmente com as fraturas de membros superiores e também de membros inferiores. E nos idosos, geralmente, as quedas de própria altura também relacionadas ao fator osteoporose. A própria idade e a fragilidade óssea, elas fazem com que esses pacientes eles fiquem mais propensos às fraturas, que geram, obviamente, todos aqueles desfechos indesejáveis, tempo prolongado de internamento hospitalar, muitas das vezes pacientes que vão ter sequelas, sejam para a mobilidade e até mesmo, em alguns dos casos, evoluindo para óbito. Fica, portanto, a orientação aos acompanhantes, aos responsáveis, tanto de crianças quanto de idosos, dos cuidados que devem ser redobrados, não é isso? Sem sombra de dúvidas, Para os pais, principalmente, a maior atenção às crianças, sempre estar supervisionando os seus filhos, sejam nas atividades do dia a dia, sejam até mesmo nas brincadeiras, e nos idosos ter todo aquele aparato familiar, tanto do cuidado, a própria utilização dos pisos antiderrapantes, dos corrimãos ao longo da casa, para que esse idoso ele possa ter uma maior segurança e, obviamente, diminuir o risco desses desfechos, tanto para a queda quanto para as suas complicações. É uma coisa assim impressionante, Você vai chegando a uma idade, aí tem um momento que você fica com limitações, E às vezes é do próprio ser humano ser teimoso, Você às vezes não consegue sair sozinho e às vezes também eu até compreendo, O idoso às vezes está deitado na cama, aí quer ir no banheiro. Aí não tem ninguém para levá-lo. Aí ele levanta, no que levanta cai. Por exemplo, aconteceu recente com a minha avó. Avó com algumas comorbidades e tal, mas ia vivendo aqui e ali. Aí foi sofrer uma queda, rapaz. Sofreu uma queda, aconteceu na minha casa, com a minha avó. Estava no sertão, só conseguia fazer ali algumas atividades se fosse alguém ajudando. Ela se levantou da cama, foi para o banheiro, aí sofreu uma queda. Dessa queda se agravou o problema de saúde, infelizmente, acabou morrendo. E quantos outros idosos não morreram assim? Porque você não consegue ali mais se locomover. E aí a importância de... Eu sei que todo mundo não consegue ter alguém para cuidar 24 horas, não é verdade? Nem todo mundo consegue ter esse privilégio, porque os filhos trabalham. Para você ter um cuidador 24 horas é um negócio muito caro. Mas é preciso todo mundo se esforçar para dar uma assistência ali, para não deixar o idoso desamparado. Primeiro ponto. E depois, ver essa questão de rampa, ver essa questão de colocar os acessos na casa para facilitar, para pegar, pelo menos para ir até o banheiro. Porque se tem uma coisa que mata, é o tal da queda da própria altura. Principalmente o idoso, rapaz, tem o ossinho fragilizado, já caiu ali, quebra. Então, todo cuidado e toda atenção para evitar esse tipo de coisa. Veja só, o número muito alto. Isso é só o número de Campina Grande.
Aí quando você vai olhar os demais hospitais, tudo queda da própria altura, principalmente na hora do banho. Os especialistas falam, se puder acompanhar o idoso na hora dele ir para o banheiro, acompanhe, porque é uma hora que cai muito, o banheiro às vezes molhado, um pouquinho d'água, ó, deslizou, caiu. E você, meu amigo, meu senhor, minha senhora, não teme não. Tem gente que diz, mas meu pai é teimoso, a minha mãe é teimosa, meu avô é teimoso, minha avó é... Não teme não. Ei, se for para deixa pegar no seu braço direitinho, deixa dar banho. Feliz é aquele que tem a oportunidade de alguém para dar um banho, né? Porque tem idoso que fala, rapaz, eu não vou deixar, eu não quero ninguém dando banho em mim não. Ei, deixa eu dar um banho. Se você tem a oportunidade de teu filho te dar um banho, de a tua filha te dar um banho, não teme não, rapaz. Deixa eu dar um banho para você não cair. E viver até 100, 110, 115 anos, ó. Aí quando for fazer a festa de 90, de 95, de 100 anos, chama o Bruno Pereira que eu vou comer o seu bolo. O senhor e a senhora que está me assistindo aí agora, que tem 60, que tem 70, que tem 80, que tem 90 anos, eita, que coisa boa que você está me assistindo. Quero ver você me assistindo por muitos e muitos anos, ligado na TV Arapuã. Mas para isso tem que se cuidar. Não vai cair não, viu? Porque se cair, aí já sabe. Eu vou para um intervalo e volto já. Tribuna Livre.